Ora, bem-vindos a mais um webinar, neste caso o segundo de uma série de webinars em torno da questão da estratégia de turismo da China na região de Hubei, ligada, neste caso, à tentativa de revitalização do turismo na região e de expansão da economia do turismo na região, especificamente com uma nova estratégia ou um desenvolvimento estratégico do turismo associado às artes marciais. Portanto, estamos a falar de turismo de desporto, neste caso de um nicho de mercado dentro do turismo de desporto, que é o turismo de artes marciais. Esta série de webinars, este é o segundo da série. No primeiro apresentámos os conceitos fundamentais com que iremos trabalhar ao nível da questão da estratégia e da intelligence, porque estamos a trabalhar com a dimensão do controlo estratégico e de sistemas de controle estratégico, que são sistemas de informações estratégicas necessários ao acompanhamento do cumprimento da estratégia, à antecipação de ameaças, e à adaptação, no fundo, quer ao nível estratégico, quer ao nível tático, quer ao nível operacional, e, portanto, estes sistemas de controle estratégico e sistemas de informações, no caso do desenvolvimento de destinos turísticos, envolvem uma rede de stakeholders e muitas vezes a necessidade de fornecer informações relevantes para a tomada de decisão estratégica a essa rede de stakeholders. Portanto, nós iremos ver posteriormente esta dimensão do desenvolvimento, iremos mesmo ver como desenvolver um sistema de controle estratégico para este ponto específico, portanto, essa operacionalização, para este ponto específico do webinar em termos temáticos, que é o desenvolvimento da região de Hubei, na China, do desenvolvimento turístico da região de Hubei, na China, alavancando o turismo de desporto, neste caso ligado ao turismo de artes marciais. Ora bem, tendo em atenção estes elementos, portanto, vamos olhar aqui para este website um pouco para vermos alguns elementos sobre a questão da montanha de Wudang. Ora, um dos grandes fatores impulsionadores do turismo para a região de Hubei, e vamos ver depois a dimensão do mercado aqui envolvido, que é grande, um, específico na área das artes marciais, do turismo de artes marciais. Um dos grandes impulsionadores do turismo para a região de Hubei tem sido a montanha de Wudang e as artes marciais que se praticam nos mosteiros taoístas dessa região. E isso vem desde antes da Covid-19. A nova estratégia tem que ver com a necessidade, como iremos ver, iremos analisar um artigo que trabalhou essa nova estratégia. Ela advém da necessidade de revitalizar o turismo pós o impacto da Covid-19, portanto, para a região de Hubei. Mas antes da Covid-19, o turismo na região de Hubei a região de Hubei já se tinha vindo a afirmar ao nível internacional enquanto destino turístico, ligado principalmente à montanha do Wudang, quer do ponto de vista de turismo cultural, quer de turismo ecológico, quer também de turismo marcial, portanto, nas artes marciais. Portanto, o turismo de desporto ligado, neste caso, às artes marciais praticadas nos mosteiros de Wudang. Ora, qual é que é a importância cultural e histórica dos mosteiros taoístas? Portanto, neste webinar vamos estar a trabalhar já mais precisamente no caso que nos ocupa, neste série de webinars, e o que é relevante, qual é a relevância cultural e histórica da montanha de Wudang? Portanto, a montanha de Wudang é onde se situam vários mosteiros taoístas e grupos taoístas, portanto, de sacerdotes taoístas. E aqui é preciso pensar o taoísmo. Pode ser, o taoísmo é, em termos de raiz, não podemos pensar no taoísmo como uma religião. Em termos de raiz, de pensamento, o taoísmo, e de tradição, o taoísmo é uma corrente filosófica. Nasceu como uma corrente filosófica, com Lao Tse, e foi expandido enquanto corrente filosófica. No entanto, essa corrente filosófica desenvolveu-se e transformou-se em termos culturais, não sei, portanto, ela nasce na China, expande-se na China,
e desenvolve-se em termos culturais um taoísmo popular e um taoísmo religioso e aí sim, é esse taoísmo, é uma fusão de um pouco, portanto, quer da dimensão, quer do taoísmo filosófico, quer do taoísmo cultural, quer do taoísmo religioso, que é desenvolvido e praticado no seio dos mosteiros taoístas. Ora, esses mosteiros taoístas tendencialmente desenvolveram, interessam-se mais por artes marciais que têm uma raiz forte de influência cultural taoísta. Portanto, se pensarmos todas as artes marciais chinesas e todo o pensamento estratégico chinês, se formos também para além das artes marciais propriamente ditas, aquilo que se chama o Kung Fu, ou o Wushu, que é mais correto, o Wushu. Kung Fu significa qualquer atividade que envolve esforço para atingir um elevado nível, portanto, que envolve muito trabalho. O Wushu são as artes, que corresponde ao conceito de artes marciais. Portanto, Wushu significa artes marciais. Agora, a questão que se coloca é que, para além de, considerando os estilos de luta portanto, e as artes marciais chinesas com armas, sem armas, por aí adiante, no pensamento estratégico chinês e pensamento militar, e isso encontram nos clássicos militares chineses, Sun Tzu, a Arte da Guerra de Sun Tzu, os seis ensinamentos secretos de Tai Kung, e por aí adiante, todos esses clássicos militares, o pensamento de base que lhes subjaz é o pensamento taoísta. Não é o pensamento budista, é o pensamento taoísta que está lá presente. Portanto, os princípios do taoísmo, a base filosófica do taoísmo, é transversal a uma série de, tal como o confucionismo também foi outra das correntes filosóficas chinesas, portanto, nascidas na China, portanto, com Confúcio, o taoísmo, mas o taoísmo influenciou fortissimamente o pensamento militar chinês, inclusive a base da relação entre o ortodoxo e o não ortodoxo, e o jogo entre o ortodoxo e o não ortodoxo é semelhante ao jogo entre o yin e o yang, e isso vemos nitidamente no pensamento de Sun Tzu, o fluir da tática, portanto, e o fluir da estratégia que encontramos também em Sun Tzu, a relação entre a luz e a sombra, ou a luz e a escuridão todo este jogo, encontramos nesse pensamento estratégico chinês, encontramos, e em Sun Tzu em força, também no Tai Kung, em que se fala frequentemente no Tao do militar, no Tao da estratégia, portanto, o Tao corresponde à via, ao caminho, portanto, está enraizado no taoísmo. Depois também encontramos a influência desse pensamento que veio dos clássicos militares chineses, acabou por influenciar também as escolas de intelligence japonesas, portanto, que estão ligadas são as escolas ninja, portanto, o shinobi, que são escolas, na verdade, de samurai, com conhecimento, que é uma especialização dentro daquilo que são as artes samurai. Embora os ninja fossem samurai, alguns eram samurai, outros eram Ashigaru, que eram portanto, era a infantaria, a cavalaria, portanto, estamos a lidar com os samurai. A infantaria tínhamos os Ashigaru. E então aí temos e ambos eram utilizados como espiões. Portanto, e o conceito de espião correspondem o ninja é um espião e um especialista em guerra psicológica, operações híbridas, guerra de intelligence, no fundo. Agora, e há uma série de manuais ninja que foram escritos já no período pós-período dos Estados em Guerra. Alguns têm da raiz no período dos Estados em Guerra, mas naquela transição do período Sengoku no Japão, não é Sangoku, o Dragon Ball, é o Sengoku, é o período dos Estados em Guerra, para o período Edo, no Japão. Nessa transição foram escritos vários textos clássicos de guerra de intelligence, e esses textos clássicos de guerra de intelligence, de espionagem, por aí adiante,
são textos clássicos ninja, portanto, escritos por ninja, muitos deles com raiz na região de Iga, mas sintetizando as duas regiões onde havia mercenarismo de guerra de intelligence, na região de Iga e de Koga, portanto os ninjas são estes especialistas, é o termo japonês neste caso para os espiões, portanto espiões que eram também especialistas em guerra subversiva, em sabotagem, em assassinato e nesse tipo de operações. Ora, esses clássicos são clássicos de estratégia militar, não há uma luta ninja diferente, portanto, não há um estilo de luta específico ninja, ou seja, separado das artes marciais de samurai. Portanto, os ninja que tinham treino como ninja e que eram guerreiros, tinham o treino de guerreiro. Portanto, e esse treino seria de uma família samurai portanto, ou eram Ashigaru, mas tinham sempre treino, portanto, militar, e o treino, por exemplo, com espada era chamado Kenjutsu. Portanto, um ninja que estivesse a treinar com espadas estava a treinar a arte da espada, era o Kenjutsu. Que estivesse a treinar luta corpo a corpo, isso seria o Taijutsu ou Jujutsu. Portanto, o Jujutsu é um termo mais recente, Taijutsu é mais antigo. Mas, portanto, Taijutsu significa arte do corpo, o uso do corpo para a guerra. Bojutsu era com o pau longo, portanto, Hanbo Jutsu era com o pau curto, portanto, e Tanto Jutsu já agora era com a faca, por exemplo. Portanto, jutsu significa técnica ou arte. E depois, dependendo daquilo sobre o qual é a técnica ou arte que está a ser praticada, nós temos então o primeiro termo, portanto, Kenjutsu, arte da espada, Ken. E ninjutsu é o quê? É a arte da espionagem e da guerra subversiva. Portanto, não é um estilo de luta corpo a corpo, não é um estilo de luta com espada, é uma arte, é a arte de espionagem. Portanto, se pegarem em qualquer um dos manuais ninja, eles não têm um único movimento de luta corpo a corpo ensinado lá. Têm técnicas de espionagem, como construir redes de espionagem, como praticar operações, guerra psicológica, incluindo dispersão de rumores em torno de conspirações, por aí adiante. Aquilo que nós vemos agora, por exemplo, de guerra psicológica, já era praticado na altura. E são livros de estratégia militar. Esses livros também refletem princípios taoístas e também têm uma organização taoísta. Foram influenciados fortissimamente pelos clássicos militares chineses, e estão lá, essas influências são explícitas, não só fazendo uma análise comparativa, mas os autores referem-se mesmo aos clássicos militares chineses e consideram-nos a raiz desta arte. E, portanto, incluindo em particular o último capítulo de Sun Tzu sobre o uso de espiões, e, portanto, são clássicos da intelligence. E aí também temos a influência taoísta. Portanto, a influência taoísta reflete-se no pensamento militar chinês, reflete-se nas artes marciais chinesas também, em termos gerais, e reflete-se também no caso e que também se estendeu ao Japão, portanto, no pensamento das artes de espionagem de guerra de intelligence, refletem esse pensamento taoísta. Tanto que, no caso japonês, temos a organização entre Jutsu e Yojutsu, ou In-Nin e Yonin. Essa é a grande organização de sistematização do chamado ninjutsu, ou seja, da arte da guerra de intelligence que era praticada por esses guerreiros, pelos ninja, e a divisão entre Yonin e In-Nin. Yo significa Yang, In significa Yin. Yonin era o uso de disfarces, In-Nin eram as operações noturnas, principalmente, e a infiltração sem que o adversário detectasse, era o stealth. Portanto, infiltração estilo o ladrão que entra e evita ser detectado. O Yo, portanto, esse era o In-Nin, infiltração escondida, portanto, ou stealth infiltration. Portanto, a infiltração utilizando disfarces, identidades falsas por aí adiante, em que aparecem diretamente ao pé da pessoa, portanto, mas estão a utilizar uma identidade falsa, ou construção de rede de espionagem por aí adiante, isso é Yonin, portanto, correspondia ao Yang, Yin e Yang. E os princípios taoístas estão fortemente presentes também lá, em todos os estratagemas que eles desenvolvem, podemos encontrar a base do pensamento taoísta. Agora, no caso chinês, é importante notar que o budismo
na China foi influenciar, houve uma influência também do pensamento taoísta no budismo chinês, que se desenvolveu em força em termos de grande centro do budismo chinês, foi o mosteiro de Shaolin. E nesse mosteiro de Shaolin desenvolveu-se um novo tipo uma nova linha dentro do budismo, que é o budismo Chan. E esse budismo Chan tem também influências taoístas. E essas influências, e esse budismo Chan depois também influenciou, depois no Japão é o chamado budismo Zen, portanto, ou seja, que é o Chan na China chama-se Zen no Japão em termos de pronúncia, portanto, e o budismo Chan nasce o Chan nasce na China e depois estende-se ao Japão e temos o budismo Zen. E esse budismo Zen, o budismo Chan, portanto, estamos a falar da mesma raiz, da mesma linha de budismo, a raiz resulta de uma evolução do budismo incorporando o taoísmo, elementos do taoísmo, portanto, elementos do taoísmo, do pensamento filosófico taoísta. Ok. Mas tínhamos então Shaolin, onde se desenvolveram também artes marciais próprias, e há grande divisão no seio da China entre as artes marciais desenvolvidas em Shaolin, que são fortemente baseadas na força muscular, embora também tenham artes marciais internas. As chamadas, o Wushu chinês está dividido entre duas grandes linhagens. Na verdade, são três. Há as linhagens externas, que são baseadas na força muscular, no uso da força muscular, trabalham primeiro a força muscular, a tensão muscular, e depois, a partir desse trabalho da tensão muscular, passam para o trabalho da energia interna, da chamada energia vital ou Qi. E depois temos as artes marciais, e essas são as artes marciais externas. A força muscular já é utilizada para a canalização dessa energia vital, o Qi, a tensão muscular. Vemos isso no estilo do tigre, por exemplo e no sul, em que eles fazem este tipo de tensão com os dedos e estendem os dedos com força e criam uma tensão muscular em determinadas zonas, que é onde querem canalizar o Qi, e isso é utilizado muitas vezes, inclusive, para fortalecer uma determinada zona, e há um fluxo sanguíneo, um fluxo bioelétrico para essa zona, no sentido de fortalecer essa zona do corpo e dar golpes com mais força. Portanto, e essa foi a grande questão do desenvolvimento das artes marciais externas. As internas trabalham ao contrário, as internas trabalham, todo o movimento funciona com descontração muscular e, portanto, os músculos estão descontraídos, são muito rápidas depois na aplicação e essencialmente baseiam-se em utilizar a energia do adversário contra ele mesmo. E, portanto, fundir-se com a energia do adversário e usar a força do adversário contra ele. Vemos isso no jiu-jitsu japonês e vemos isso nas artes marciais internas, nas chamadas artes marciais internas chinesas, que também têm golpes, também têm golpes, mas têm também uma componente também forte de wrestling e de chaves de braço, chaves de pulso, portanto, essa dimensão. Essas são as artes marciais internas. Há outras intermédias que misturam artes marciais externas e internas. E temos alguns estilos que misturam as duas. Um deles, bastante conhecido, é o Honggar, ou Hong Kun, que foi desenvolvido pelo Wong Fei Hong. Na verdade, ele tem raízes mais antigas, portanto, afirma ter uma linhagem que vem de Shaolin do Sul. Não se sabe se Shaolin do Sul alguma vez existiu ou não. E é importante notar uma coisa central: os focos os filmes de Kung Fu que mostram Shaolin referem-se a Shaolin do Sul, a um suposto mosteiro de Shaolin do Sul que teria sido queimado pelo regime Manchu porque albergava muitos guerreiros que se opunham, servia de refúgio de guerreiros que se opunham ao regime Manchu. E que praticavam guerra subversiva. O Shaolin do Norte não chegou a ser queimado, portanto, não existe evidência, não há certeza se terá existido realmente esse Shaolin do Sul ou não, mas nos filmes de Hong Kong representam bastante esse Shaolin do Sul.
E o Hung-Gar é uma das grandes artes marciais apresentadas nesses filmes de Kung Fu. Inclusive é do Jackie Chan, que apresenta bastante essas artes marciais. São artes marciais que têm raiz budista, mas também têm elementos taoístas. Agora, no caso das montanhas de Wudang, os estilos taoístas eram Wudang, principalmente naquilo que é uma tradição de mitologia marcial chinesa, popularizada nos ditos romances, nas histórias de cavalaria, portanto, que é o Wuxia. O Wuxia representam fortissimamente o Wudang como uma grande especialidade do Wudang, a espada, o treino com a espada, enquanto que Shaolin é fortissimamente a grande marca, é o treino com o bastão. E os Kung Fu de Wudang, na verdade, o Kung Fu moderno de Wudang, ou o Wushu moderno de Wudang, mais correto, o Wushu moderno de Wudang, que é praticado, resulta de uma fusão de estilos, de animais, principalmente dragão, serpente também, tem também tigre lá metido, mas é Kung Fu interno, principalmente, ou Wushu interno, portanto, visa desenvolvimento, praticado muitas vezes com baixa tensão muscular, e na China tem sido afirmado como o berço dos grandes estilos de artes marciais internas. Na verdade, eles não afirmam ter sido o berço do Wushu interno, o Wushu interno mais antigo era o Xing Xuan, e o Xing Xuan foi desenvolvido no seio militar, portanto, sabe-se quem é o originador do Xing Xuan, e é o mais antigo dos estilos internos, é baseado em golpes também, esse estilo. O outro é o Bagua, que é circular. Eles também não afirmam, alguns afirmam que tem raiz, o Bagua tem raiz em Wudang, mas outros afirmam que não, portanto já há aí alguma disputa. Agora, eles afirmam ter sido a origem do Tai Chi. O que é o Tai Chi? O Tai Chi Chuan, ou o punho de Tai Chi, o que é que corresponde? Só portanto, para termos o enquadramento de porque é que o Wudang se afirmou, porque é que se está a afirmar em força. O Tai Chi Chuan, que é uma das artes marciais mais praticadas ao nível global, principalmente por razões de saúde, é um estilo de artes marciais, e é um estilo de artes marciais, é praticado de modo lento, para desenvolver a parte de descontração muscular e o trabalho de energia interna. Depois, as aplicações são rápidas, portanto, essa lentidão na prática daquilo que são as formas, ou em japonês chamam-se kata, são praticadas de modo descontraído, e tem forte influência da espada também, o Tai Chi, e tem golpes, tem projeções, imobilizações, chaves de braço, tem todo esse trabalho. Aproxima-se em termos de representatividade, por exemplo, o Aikido no Japão, aproxima-se bastante em termos daquilo que é o tipo de padrão também do Tai Chi Chuan na China. Agora, o Tai Chi é um conceito taoísta, portanto, portanto, nós temos três níveis: o nível do indiferenciado, o Wuji, depois temos portanto, o vazio, ou uma abertura, se quisermos, portanto, depois temos um nível em que já há um movimento, mas é um movimento em que o Yin e o Yang estão, os dois, não estão separados. Esse é o nível de Tai Chi. Depois temos o momento em que o Yin e o Yang se separam em termos de fluxo. E aí é o nível Yang Yin. E eles trabalham no seio dos mosteiros taoístas estes três níveis. O Uji é trabalhado a partir de meditação, seja meditação sentada, seja meditação em pé. O nível seguinte, Tai Chi, é o Tai Chi Chuan, que é trabalhado lentamente e com um fluxo regular. Depois temos o nível seguinte, que é o Liang Yi, e há formas próprias para o Liang Yi. Uma delas é o chamado Tai Chuan, e há outras, portanto, e outros estilos que são trabalhados
para o nível Liang Yi, de separação, e aí já há força muscular e aí há a variação entre lentidão e rapidez, e que resultam de uma fusão de estilos de Wushu, incluindo o Wushu de estilos do norte, estilos do sul, da China, e ainda estilos de animais, portanto, dragão, tigre, elementos do dragão, do tigre, da serpente, portanto, mais elementos de Tai Chi, mais elementos de Bagua, portanto, o Xing Yi estão lá presentes e eles sintetizaram isso e criaram os seus próprios, criaram o seu próprio estilo, que sintetiza isto tudo. Agora, a questão é debatível se é o berço do Tai Chi. E isso é relevante porquê? Porque há um outro destino turístico no turismo de desporto que se afirma como o berço desta arte marcial, que é a aldeia Chen. E a aldeia Chen situa-se perto do mosteiro budista, do mosteiro de Shaolin do Norte, portanto, e que é o único que o Sul não há certeza se alguma vez existiu ou não, portanto, ou se é uma lenda, mas no mosteiro, o mosteiro de Shaolin do Norte, perto desse mosteiro, temos a aldeia Chen. E nessa aldeia Chen desenvolveu-se Tai Chi como arte marcial, utilizada pela família Chen. Era uma arte marcial da própria família. E a família Chen afirma-se como a originadora desse estilo. Esse estilo é budista. Mas na montanha do Wudang eles consideram que é mais um estilo Liang Yi do que Tai Chi propriamente dito, porque tem uma separação entre o Yin e o Yang em várias fases. Há fases lentas e fases rápidas, há fases com força muscular e fases com descontração. No treino do Tai Chi estilo Shen. Agora, a questão que se coloca é que o estilo Chen deu origem depois ao estilo Yang, que é praticado de modo suave, descontraído, é outra família, portanto, que veio do Yang do Chen, e é praticado de modo regular, fluido e sem tensão muscular de início ao fim. Portanto, isso é o que nos mosteiros taoístas consideram ser mais Tai Chi Chuan propriamente dito, portanto, porque o fluxo de Yin e Yang mantém-se nesta regularidade, enquanto que no caso dos Tai Chi Chuan há esta separação. Agora, a família Chen afirma que eles foram a origem do Tai Chi e são budistas, os termos são budistas, os termos das posturas e dos movimentos são budistas, mas tem influência do taoísmo, portanto, é tal influência no fundo, do budismo Chan, que tem elementos taoístas e tem elementos budistas. Mas depois a família Yang continuou a trabalhar e há os estilos o Tai Chi, mas já modificando em relação ao da família Chen, e depois temos diferentes famílias os estilos de família, os family styles do Tai Chi da região portanto, que tem raiz no estilo Chen. Agora aparece a montanha de Wudang a dizer que eles é que são o berço do Tai Chi. E a família Chen também diz que ela é que é o berço do Tai Chi. E há quem vá para a aldeia da família Chen, há quem vá para ir à raiz do Tai Chi, e há quem vá para a montanha de Wudang, considerando que é na montanha de Wudang que está a raiz do Tai Chi. Para o governo chinês, ambas são positivas, porque ambas revitalizam o turismo interno. E a projeção internacional da China ao nível do turismo marcial ligado a esta arte marcial que é o Tai Chi Chuan. E atenção que esta arte marcial tem uma das grandes vertentes desta arte marcial é que como também tem a dimensão da saúde, ela vai influenciar fortissimamente, vai apanhar vários nichos de mercado, não só o nicho de mercado das artes marciais, mas também o nicho de mercado da healthcare. E todo um lifestyle ligado à wellness e a negócios, portanto, todo um conjunto de linhas de negócios associadas a esta dimensão. Também há a dimensão ecológica, cultural e de turismo ecológico, turismo cultural também se insere, também consegue sinergizar bastante esta dimensão. Isto é principalmente na montanha de Wudang. Agora, quanto à disputa entre a montanha de Wudang, se é a montanha de Wudang, é na montanha de Wudang que veio o estilo
Na verdade, os estilos modernos de Tai Chi, da montanha de Wudang, vê-se influências do estilo Yang e logo com uma raiz no estilo Chen, dependendo do grupo. Portanto, os diferentes grupos dos mosteiros taoístas chamam-se seitas ou são os Pai, e há Sanfeng Pai, que tem uma influência fortíssima do estilo Yang, vê-se essa influência, embora com bastantes diferenças. Há Xuan Wu Pai, que é outra seita, outro grupo, portanto, que tem um Tai Chi diferente também. Portanto, e que tem elementos que se aproximam também do Bagua. Portanto, há diferentes estilos, diferentes. Depende, não há um estilo unificado na montanha de Wudang. Há estilos diferentes dependendo do tipo de grupo taoísta e do templo a que eles estão ligados. Enquanto que em Shaolin os estilos estão mais standardizados, ou seja, nós temos as formas e essas formas definem os estilos, embora possa haver diferentes mestres que praticam essas formas de maneira diferente, ligeiramente diferente, mas isso não interessa, portanto, está mesmo standardizado. Os estilos de Kung Fu ou de Wushu, de Shaolin, estão mais standardizados agora e bastante unificados. Agora, se vamos para o Wudang, as divergências são elevadas e os estilos são muito diferentes conforme o grupo com que se esteja a trabalhar. Portanto, há essa dimensão. Agora, se o Tai Chi Chuan teve lá a origem ou teve a origem na aldeia de Chen, é impossível de responder. Portanto, realmente há um mural num mosteiro, num dos mosteiros taoístas, que tem a representação das posturas do Tai Chi Chuan, e o que indica a possibilidade de ter sido lá praticado já mais de trás, mas depende de quando é que esse mural foi pintado. Portanto, não é moderno, o mural é relativamente antigo, mas não sabemos, pronto, isso agora depende. Portanto, mas o argumento está lá, a comunidade de artes marciais está dividida. Alguns acham que, inclusive, praticantes de Tai Chi Chuan que aprenderam com o Tai Chi estilo Chen ocidentais, portanto, chegam a dizer que isto é uma estratégia agora de aparecer os mosteiros de Wudang a afirmarem que o Tai Chi teve lá a origem. Um, uh, uh, são É uma forma do governo chinês captar turistas para a região, portanto, e revitalizar o turismo associado a essa área, nesse nicho de mercado. Mas isso, portanto, não podemos afirmar com certeza se teve origem num lado ou no outro lado, ou se foi outra a origem e influenciou, entretanto, e apareceu depois lá nos mosteiros taoístas e também na aldeia de Shen, ou se houve pessoas que estiveram ligadas aos mosteiros taoístas e que depois foram para a aldeia de Shen e que ensinaram algum estilo próprio que, entretanto, depois influenciou o desenvolvimento do Tai Chi Chuan estilo Shen, portanto, a família de Shen. Portanto, sabe-se que era praticado pela família de Shen e é agora praticado por uma série de grupos das seitas taoístas na montanha de Wudang. E aqui seita não se entenda no sentido pejorativo do termo, portanto, estamos a falar, o termo seita, ou pai, que Sanfeng Pai, Chuan Wu Pai, corresponde a diferentes linhagens. Portanto, seita no sentido de linhagem dentro e que tem a sua própria, temos diferentes linhagens e com ligações a diferentes templos, e estamos a falar de diferentes templos muito antigos que existem na região, e que praticavam, portanto, o taoísmo e buscavam uma harmonia com a natureza, a prática dos princípios taoístas, e uma das grandes questões que está aqui ligada desde sempre à dimensão que influencia, que é um fator distintivo na dimensão da wellness, que se prende com o facto de que o taoísmo sempre buscou uma questão na harmonização com os ritmos da natureza e do fluxo com os ritmos da natureza e do desenvolvimento do Qi, o prolongamento da vida, e eles acreditam isso no taoísmo religioso, acreditam nos imortais, e a ideia da pessoa se poder tornar imortal. Ok.
Isso influenciou fortes escolas de alquimia, a alquimia chinesa. Na Europa também a alquimia desenvolveu-se também, essa linha alquímica ligada à saúde também foi desenvolvida na Europa. Ahm, Portanto, mas o conceito do elixir de longa vida, portanto, eles também, na China também foi desenvolvida a alquimia, esse tipo de alquimia, praticada quer ao nível do desenvolvimento, tentativa de desenvolvimento de elixires que prolongassem a vida, e de medicamentos naturais, e essa medicina taoísta, que acabou por se ligar também à medicina, tem uma ligação forte com a medicina chinesa, portanto, e a prática de Qigong, portanto, o trabalho do Qi, portanto, Qigong significa trabalho do Qi ou trabalho de energia, é a grande raiz do tipo de artes, das artes marciais internas, portanto, e das externas também, são as artes marciais chinesas, é o Qigong marcial, portanto, para trabalho do Qi, no sentido de fortalecer os órgãos, fortalecer os músculos e ao mesmo tempo as formas desenvolvem, muitas das formas chinesas, há uma parte dessas formas que tem que ver com o trabalho, o kata, se quiserem, no japonês chamam-se kata, na China são as formas, elas trabalham, há muitas partes das formas, principalmente, por exemplo, no Hongar vê-se isso em força, em que parte é para trabalho de chi, não tem sem aplicação marcial, outras partes são com aplicação marcial, e no caso do Tai Chi Chuan, na verdade, toda a forma tem aplicação marcial, embora não seja diretamente visível para quem nunca fez a aplicação marcial dessas formas, mas, portanto, essas formas têm aplicação marcial, mas são simultaneamente de desenvolvimento do Qi, portanto, é Qigong marcial, portanto, esse é o conceito. Agora temos então aqui este website que mostra os factos em torno da montanha de Wudang. Este website é o China Discovery, e temos aqui a montanha de Wudang, e vemos logo como é que está a ser projetada. E este é um site como é que se chama? De publicidade turística, portanto, para diferentes regiões. E temos aqui para Hubei, para a região de Hubei, a montanha de Wudang a ser publicitada. Portanto, isto é um site em torno de publicidade, de marketing turístico. E temos aqui o Cradle of Taoist Martial Art. Portanto, e cá está o modo como está a ser feito o branding de Wudang em relação ao turismo marcial. Na China desenvolve-se turismo marcial em força, Shaolin é um dos grandes centros, Wudang neste momento já ultrapassou em termos de receita, e a receita é elevada. E depois iremos ver essa dimensão, qual é que é a dimensão do mercado, é muito elevada a receita, a ponto de estar a ser pensado como uma forma de revitalizar e de estimular a economia local na região de Hubei, e revitalizar o turismo para a região de Hubei para a recuperação em relação à Covid-19. Portanto, isso é um ponto muito relevante. Portanto, a dimensão deste mercado é muito grande, não só em termos de turismo interno, portanto, de próprios chineses a irem lá, como turismo internacional. Portanto, e aqui a montanha de Wudang o branding já está a ser feito em função das artes marciais taoístas, o que significa que a dimensão das artes marciais aqui é um fator de atratividade forte para esta região. E para a montanha de Wudang. Repare-se que o turismo para a montanha de Wudang não é só turismo marcial. Há muitos turistas que vão a Wudang para, por exemplo, visitar, para turismo cultural, em que vão visitar os mosteiros taoístas. Portanto, isso é um ponto muito importante. E vão visitantes da China, vão visitantes de outros países, portanto, do mundo fora, visitar simplesmente os templos, e a montanha. E, portanto, dá para fazer turismo ecológico, dá para fazer caminhadas, dá para fazer, porque temos a montanha, é muito bonita, e os mosteiros estão
fortemente integrados do ponto de vista harmonioso com a paisagem, e, tem as visitas aos mosteiros taoístas. Portanto, é uma afirmação, há aqui uma tentativa também de afirmação geopolítica da China, ligando-a a uma tradição de pensamento tipicamente chinês, que é o taoísmo. Portanto, isso tem sido um dos fatores culturais de afirmação internacional da China, que tem alavancado fortissimamente o Tai Chi Chuan como uma tradição chinesa, ligando ao taoísmo como uma forma de pensamento próprio chinês, mais do que o budismo, porque o budismo foi importado, enquanto que o taoísmo é nacional. Portanto, isso tem fortalecido o governo chinês numa tentativa de afirmação global da China, geopolítica, faz parte da geoestratégia chinesa, a afirmação de um pensamento próprio chinês, de raiz profunda, e aqui temos o taoísmo tem sido como fator de afirmação internacional, principalmente nos círculos ligados ao wellness, ao healthcare, por aí adiante. A China tem aproveitado esse nicho de mercado, portanto, também para a afirmação geopolítica, geoestratégica. E aqui a montanha de Wudang é uma das, como dizem aqui, a montanha mais sagrada da China, na região de Hubei, e o lugar original do Tai Chi, portanto, essa é a parte que é discutida, que é debatida. Para além de uma forte cultura religiosa, tem o conceito de harmonia, tem um complexo, tem todo um conjunto de complexos dos templos e vistas naturais que atraem turistas ao nível mundial para visitarem, simplesmente para visitarem. Outros vão praticar também, com os monges. Portanto, e essa é outra dimensão. Portanto, temos é o principal grande centro do taoísmo da China, não é o único, mas é a região, nesta região de Hubei e, na, e a montanha de Wudang. Eu vou colocar o link para este website, portanto, na descrição do vídeo, e tem toda a história e cultura da montanha, e realmente ela tem uma importância histórica muito grande, portanto, ao nível de. E vemos aqui os monges a praticar, portanto, a Essential Martial Art at Wudang Mountain, portanto, e temos os monges a praticar no templo. Isto são fotografias turísticas, portanto, para divulgar os diferentes templos na montanha, o Dangshan. E temos aqui portanto, os diferentes palácios, mosteiros, e a beleza. E temos também o turismo de artes marciais, e temos aqui uma fotografia, por exemplo, de pessoas em que eles põem foreign people a aprenderem artes marciais na montanha de Wudang, e temos a praticar o estilo de artes marciais, o estilo de artes marciais próprios e de artes marciais internas, portanto é o Wushu interno, que é praticado em força em Wudang, e temos-lo aqui a ser praticado pelos ocidentais, portanto, eles puseram ocidentais, portanto, foreign people, alguns vêm de foreign people também sino-americanos, portanto, mas pronto, mas eles põem o foreign people, põem aqui tipicamente os ocidentais, portanto, ou seja, a foreign people sem raiz asiática, mas e estão aqui representados, portanto, a praticar a arte marcial. Portanto, é o turismo de artes marciais que está aqui a funcionar em força para revitalizar a região. E note-se, ele aparece em filmes que fazem essa promoção turística, como é o caso do Karate Kid com o Jackie Chan, em que uma parte do filme eles vão viajar até à montanha de Wudang, e a parte central do filme, e há uma parte fundamental do filme que desempenha um papel muito importante depois no combate final, que é aquilo que o rapaz aprende em Wudang, e eles mostram uma cena com uma cobra em que há uma mulher que está a tentar encantar a cobra, em vez de ser a cobra a hipnotizar a mulher é que estava a manipular a cobra, e portanto, e com os movimentos do Kung Fu, do estilo da serpente, o Wushu do estilo da serpente. E a questão que se coloca é que
Na verdade, esse estilo também é praticado no Rongar. O Rongar tem os vários animais, portanto, tigre, eh, o, 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 mas também, portanto, tem os 5 animais. Portanto, é o tigre, o grow, ou a garça, portanto, eh, é o mais, portanto, o dragão, e tem também a serpente, e o leopardo. Portanto, são os vários estilos do Rongar, portanto. E o Rongar já agora é um estilo do sul, da China, que tem aqui. E esse aparece muito nos filmes, portanto, os 5 principais sistemas, portanto, da China, portanto. É um dos principais estilos do sul. E tem aqui, portanto, o Rongar. Uh, É o tigre, a garça, a serpente, o dragão e o leopardo que estão lá sintetizados. A serpente, uh, o, o dragão, na verdade, e o tigre também são desenvolvidos em Wudang, mas de um modo diferente. E a serpente, tipicamente aquilo que estavam a apresentar, é mais o Wushu moderno no filme do Jackie Chan, é mais o Wushu moderno. E aliás, o Wushu que utiliza os animais na parte, nos mosteiros taoístas, que é ensinado neste momento nos mosteiros taoístas, é bastante Wushu moderno, portanto, que resulta da fusão e do estudo de diferentes estilos de animais tradicionais chineses. E os diferentes estilos, há diferentes estilos, quer do norte, quer do sul, mas estes estilos de animais, tigre, garça, serpente, dragão e o leopardo, e os 5 elementos madeira, metal, água, fogo e terra, que também têm a ver com a alquimia chinesa, portanto, estes estilos estão fortemente presentes por exemplo, em estilos que dizem vir de Shaolin, como é o caso do Hongar ou Hongkun, que está ligado à seita Hongmun, e que foi sistematizado principalmente pelo herói popular Wong Fei Hong. Mas depois também temos nestes estilos de Wudang. Agora, saindo desta dimensão, portanto, voltando aqui e indo para os diapositivos, a questão central que se coloca no problema com que vamos trabalhar tem que ver com a revitalização da região de Hubei, que é onde está onde estão os mosteiros de Wudang, e centralizei aqui na questão de Wudang, porque é o grande motor aqui, mas há mais estilos de artes marciais nessa região, não há só os do Dang. Mas a questão central é que foi desenvolvido num artigo recente na área do turismo, que é a necessidade de desenvolvimento é a possibilidade de desenvolvimento do turismo de desporto para revitalizar o turismo na região. Então, o turismo de desporto é geralmente considerado como um novo ponto de crescimento e desenvolvimento económico. Este é o artigo, portanto, eu depois também ponho o link para o artigo. Um novo ponto de crescimento para desenvolvimento económico. Portanto, isto é muito importante, ou seja, significa que é uma alavanca de crescimento e desenvolvimento económico local para o destino, neste caso a região de Hubei. O destino não é só Wudang, é a região de Hubei que está a ser pensada como destino turístico, e já vamos ver isso, essa dimensão. E a nova estratégia é para a região de Hubei, não é especificamente para o Wudang, a estratégia que vamos ver agora, porque a estratégia para o Wudang já está desenvolvida há bastante tempo, pré-Covid-19. Esta nova estratégia que nós vamos ver tem que ver com a região de Hubei, que é onde está e a província do Hubei, a necessidade de revitalizar o turismo na província do Hubei, utilizando diferente, não só o Wudang, mas também outros estilos locais, portanto, e esse é um ponto fundamental. E aquilo que afirmam é que no artigo, o turismo de desporto é geralmente considerado como um novo ponto de crescimento económico, de desenvolvimento económico, e está gradualmente a tornar-se um novo estilo de vida e de lazer para as pessoas. E aqui refere-se não somente, e é importante referir, não é somente turismo interno chinês. Isto é muito importante. Não é somente turismo interno. Turismo internacional tem sido atraído fortemente para esta região. E principalmente uma das grandes fontes que iniciou a divulgação do Wudang
Foram filmes de artes marciais os chamados filmes de Kung Fu e os filmes de Wuxia. O Wuxia é um bocadinho diferente. São filmes que têm artes marciais, mas são filmes históricos, geralmente relacionados com heróis, com componente mitológica. No nosso caso, nós chamaríamos os romances de cavalaria ou as histórias de cavalaria, no caso ocidental. No caso europeu, por exemplo, portanto, em que nós temos as histórias de cavalaria, o Rei Arthur, por aí adiante, que também tem luta com espada, portanto, e que tem luta com armas. Agora, o Wuxia é um género semelhante que junta o histórico, o fantástico também, com elementos mitológicos e heróis que lutam fortemente também com armas, e tem lá o Wushu envolvido. No entanto, não são os chamados filmes de Kung Fu, ou seja, centrados na arte marcial, no Wushu, e os Kung Fu, os filmes de Kung Fu que se popularizaram no Ocidente, como Kung Fu, aí sim como Kung Fu, o termo com que se popularizaram as artes, através de, o termo de popularização das artes marciais chinesas no Ocidente foi Kung Fu. E esses filmes que foram desenvolvidos em força a partir de Hong Kong são filmes centrados na arte marcial, enquanto que o Wuxia não é centrado necessariamente na arte marcial, mas há alguns que se misturam, como é o caso do Crouching Tiger, Hidden Dragon, ou o Tigre e o Dragão, que foi um dos grandes filmes que popularizou ahm, o a região de Wudang e em que falava lá em força em Wudang. E isso já se inseriu na comunidade de artes marciais ao nível internacional, principalmente os praticantes de artes marciais chinesas. Muitos vão para o Wudang, por exemplo, para praticar espada. Para a prática de armas, porque o Wudang é particularmente bom ao nível da espada, e isso é verdade, que é muito bom ao nível da espada, tem um estilo de espada muito, muito forte. E eles vão para lá, ocidentais que vão para lá, ou, portanto, do mundo, gente do mundo inteiro, na verdade, vai praticar para desenvolver em força o treino de espada. Mas depois também por exemplo, isso já se inseriu de tal modo na cultura marcial ao nível internacional que temos o filme como a Lady Blood Fight, penso que esse é o nome, Lady Blood Fight, que é o Bloodsport na versão feminina. Deixem-me só confirmar, para não estar aqui a dizer, compartilhar tela. Ahm, Lady Blood Fight. Sim, senhor, Lady Blood Fight com a Amy Johnston, que é uma grande praticante de artes marciais e atriz de artes marciais, guerreira de sangue. E aqui também punham Shaolin versus Wudang, que é uma das grandes temáticas que aparece nos filmes de Kung Fu também de Hong Kong. Shaolin versus Wudang, Shaolin com o bastão e o Wudang com a espada. E isso aparece em muitos filmes, portanto. E temos aqui, mas já aparece também em filmes que têm com componente, portanto, já de artes marciais com atores não asiáticos, mas neste caso a atriz principal é americana. E nós temos também já essa cultura, a cultura de Wudang já entrou também, já se popularizou também no Ocidente, portanto, e é fortemente conhecido e tem atraído bastantes ocidentais para irem, portanto, americanos, europeus, para irem a Wudang praticar aquelas artes marciais de Wudang. Portanto, estes filmes servem de publicidade à região ao nível do turismo de nicho, o turismo de artes marciais. E tem popularizado a região e puseram a região no mapa, a região do Hubei no mapa do turismo de desporto, ao nível das artes marciais. Ahm, Agora, a questão que se coloca é que, apesar de Hubei ser uma província com ricos recursos em termos de turismo, e isso é verdade, e aqui o Wudang, é importante sublinhar, a estratégia para o Wudang inclui não somente turismo, a alavancagem, há uma sinergia entre o nicho do turismo marcial, que está no ramo do turismo de desporto, com o turismo cultural histórico que tem que ver com a visita aos templos, com também turismo ecológico que pode ser desenvolvido naquela região.
Portanto, e o Hubei é uma província com ricos recursos em termos turísticos e uma longa história de artes marciais. E o passo de desenvolvimento da indústria de artes marciais na região do Hubei tem sido lento. Embora eles digam isto, neste momento, em termos de receitas de turismo, é muito, muito elevado. Comparativamente, e depois iremos ver, comparativamente com Shaolin, consegue ultrapassar até. Portanto, apesar dos métodos de investigação, de literatura e de campo, o autor, portanto, deste artigo, que é o que estudou a indústria de turismo das artes marciais na província do Hubei e propôs estratégias de desenvolvimento e abordagens a partir da perspectiva da internet mais. Portanto, aqui já temos a inovação e a quarta revolução industrial ao nível da publicidade do turismo, da publicitação da região ao nível do turismo marcial. E aqui há uma oportunidade de mercado identificada, é que o turismo marcial é um turismo com potencial de desenvolvimento. E isto foi identificado em diferentes países, já vamos ver isso. Enfatizando a necessidade de um pensamento inovador e de iniciativas para promover o desenvolvimento do turismo de artes marciais. Portanto, a questão é porquê o turismo de artes marciais? Nós já tínhamos isto no webinar anterior, o turismo de artes marciais é um fator de crescimento ao nível do turismo, tem vindo a crescer e é um fator de crescimento em termos, enquanto nicho de mercado, permite alavancar turismo mais alargado ao nível do turismo cultural. Vamos ver depois em maior detalhe, principalmente na análise SWOT, essa dimensão. Agora, a questão, o contexto deste caso é que a temática deste segundo webinar é o contexto do caso, em anos recentes, de modo a acelerar o desenvolvimento da fitness e do turismo e da indústria do lazer. Portanto, temos aqui um ponto fundamental. O contexto deste caso é o contexto do turismo de desporto, e mais especificamente o turismo marcial. No caso do Wudang, está sinergizado com a indústria da fitness e do lazer. Portanto, principalmente ligado às artes marciais internas e ao Tai Chi Chuan e com diferentes nichos de mercado. Portanto, temos um nicho de mercado daqueles que querem lutar mesmo e que têm um tipo de treino que vão receber, um nicho de mercado que aqueles que só querem a parte de healthcare e que podem fazer essencialmente as formas do Tai Chi Chuan sem aplicações marciais, mas para benefícios de saúde, e do Qigong e da wellness, que tem toda essa linha de wellness, de bem-estar, de lazer e de fitness, e que querem essencialmente o segmento da saúde. E note-se que o Tai Chi Chuan é aconselhado pela Organização Mundial de Saúde, como prática, no sentido de melhoria realmente das condições de saúde da pessoa, portanto, quer ao nível muscular, quer ao nível de circulação, a parte respiratória, tudo isso. E esse elemento, e a grande questão é que há este nicho também da área da saúde e do Qigong que permite, aproveitar não só o nicho de mercado específico, diferentes nichos de mercado que confluem aqui e, portanto, e é uma das vantagens competitivas do Tai Chi Chuan a esse nível, portanto, porque permite expandir para outros tipos de turismo, incluindo do turismo na área da saúde, que é outro ramo, é outro tipo de turismo. Portanto, promover o desenvolvimento, mas eles querem promover o desenvolvimento da indústria do desporto, incluindo o turismo de desporto. E aqui e a governance aqui tem que estar ligada ao Estado chinês, portanto, e tem todo um conjunto de organizações ligadas ao desporto na China e ligadas às artes marciais como desporto nacional, portanto, na China, o Wushu como desporto nacional, e há competições, mega competições e sistematização dos estilos do Wushu, as formas de competição, por aí adiante. E a grande questão o que se coloca é que a ideia é que há todo um conjunto de organizações que querem desenvolver o turismo de desporto e que olham para o Wudang e olham para a região de Hubei como um potencial de crescimento elevado. O Wudang já está a ser olhado para isso já há bastante tempo e há formas que foram encomendadas pelo Estado chinês e que foram desenvolvidas na região por mestres. Portanto, eu estou a pensar principalmente na seita de Xuan Wupai, que desenvolveu uma introdução que é a forma 13, com 13 movimentos, que foi desenvolvida para popularizar o Wushu do Wudang, e isso foi o Estado chinês que pediu ao monge
a um monge que é um dos mestres, também um dos monges taoístas e que é um dos mestres dessa seita de Xuan Wu Pai, dessa linhagem, para ensinar, para criar essa forma, para treino. Portanto, e são criados, inclusive, vídeos de promoção dessas formas que são divulgados ao nível internacional. Não só ao nível dentro da China, mas são principalmente dirigidos para a China, mas que também são divulgados ao nível internacional por diferentes, com DVDs, por diferentes editoras, e estão disponíveis online. Ora, o artigo de K define como objetivo estratégico expandir o turismo para a região de Hubei, tirando partido de um nicho de mercado, neste caso o turismo de artes marciais. Portanto, é um segmento, é um nicho dentro do segmento do turismo de desporto. Aqui está ao contrário, portanto, segmento do nicho de turismo de desporto. Também podemos considerar o turismo de desporto um nicho de mercado dentro do turismo dos diferentes linhas de turismo, mas portanto aqui é um nicho dentro do segmento de turismo de desporto, que é o contrário que eu queria escrever, portanto. Então, tomando a montanha de Wudang em Hubei como exemplo, no artigo, e como nós tomamos aqui também, portanto, um grande número de turistas domésticos, portanto, chineses e estrangeiros, vêm visitar a montanha todos os anos, incluindo um grande número de entusiastas das artes marciais de Wudang. E aqui estamos a falar não só de chineses, como também de internacionais, que visitam em grupos esta região. É o aspecto, e aqui quais é que são os fatores de atratividade? Os aspectos misteriosos e espirituais, são as linhas esotéricas com S. O Shaolin é tipicamente considerado exotérico, embora também tenha práticas esotéricas, e o Wudang é considerado como as linhas esotéricas. Há quem faça essa classificação, embora não é das melhores classificações, porque ambos podem ser considerados como tendo uma componente exotérica, com X, no sentido em que está acessível a todos, em massa, e depois há uma dimensão esotérica, com S, que só está disponível para iniciados. Portanto, para determinado tipo de alunos e que tem que ver com práticas espirituais e um nível mais avançado da prática destas artes marciais. Isso vale para Shaolin, vale para o Wudang. Embora Shaolin já esteja fortemente desenvolvido em termos de negócio, portanto, mas vale para as artes marciais chinesas tradicionais. Há um nível exotérico, há um nível esotérico, e isso vinha mesmo do treino do mestre com o Uno, portanto, e essa tradição esteve sempre lá, portanto, mas há autores que fazem esta divisão exotérico Shaolin, esotérico Wudang, ambos têm componentes exotéricas e ambos têm componentes esotéricas. E isso não, e podemos argumentar nesse sentido com alguma robustez. Portanto, essa componente esotérica está presente em Shaolin e Shaolin, mais ainda, Shaolin também tem artes, também tem Wushu interno, desenvolvido como um nível mais avançado do Wushu de Shaolin. E eles têm formas internas e há a possibilidade do Tai Chi Chuan se ter realmente desenvolvido na aldeia de Shen a partir desse Wushu interno de Shaolin. Portanto, é outra dimensão. Mas, portanto, as artes marciais do Wudang têm esta componente de uma aura de misticismo, e de uma dimensão misteriosa, espiritual, e que está ligada a uma figura lendária que é o Zhang Fong, que é um sacerdote taoísta da região da montanha de Wudang. É uma figura lendária que é considerado como, quer pela família Chen, quer pelos mosteiros de Wudang, como o criador do Tai Chi Chuan. Portanto, teria fundado o Tai Chi Chuan. E estes são alguns dos principais fatores, portanto, a lenda do Tai Chi Chuan, portanto, do boxe de Tai Chi, ou punho de Tai Chi, Chuan significa punho, são os principais fatores que estas pessoas que vêm para a montanha de Wudang para taoísmo, para turismo e consumo. Portanto, um dos grandes fatores de atratividade da montanha de Wudang é o Tai Chi Chuan, ponto 1, e as artes marciais de Wudang, ponto 2. Primeiro o Tai Chi Chuan, é fortemente conhecida pelo Tai Chi Chuan, mas depois vem
os outros estilos do Wushu interno que são ensinados lá, e a espada, outro nível, ou seja, as artes marciais do Wudang, e são as artes marciais do Wudang que principalmente atraem são um dos principais fatores de turismo para a região e de atratividade. Daí que muitos turistas, quando vão lá, veem os monges a praticar, isso faz parte do processo turístico. Portanto, é importante sublinhar esse ponto. Portanto, quando vêm grupos de monges a praticar à frente de turistas, isto faz parte do processo de divulgação turística. Os monges, quando estão a praticar para eles mesmos, não estão a praticar à frente de turistas. Quando estão a praticar a séria, aquilo que os turistas veem, quando vê os monges a praticar e que aparece inclusive no filme do Karate Kid, por exemplo, com o Jackie Chan, neste último filme do Karate Kid, na verdade devia ser o Wushu Kid ou Kung Fu Kid, mas pronto, o Karate é de Okinawa e depois Japão, e o Karate Kid original era Okinawa, mas a questão central que se coloca aqui é que todas aquelas partes em que vêm monges a praticar à frente de turistas são demonstrações. Na verdade, não é fase de prática deles, é fase de demonstração para os turistas e para efeitos de divulgação internacional. Portanto, nacional, dentro da China, e internacional, é preciso ver que o mercado chinês é muito vasto, portanto, e internacional. E esse é um ponto fundamental. Mas, portanto, há aqui uma dimensão e vemos aqui a dimensão estratégica do turismo para a região do Hubei, a montanha do Wudang, são os complexos religiosos que, históricos, muito, muito antigos da região, a cultura taoísta, portanto, turismo histórico, turismo cultural, aqui a ser desenvolvido. As linhas de lazer, saúde também, turismo de saúde também aqui a ser desenvolvido e o turismo marcial. Portanto, tudo isto há uma confluência de todos estes elementos. E isto é um fator distintivo desta região e um fator de vantagem competitiva. E isso tornou a região única em termos de apelo turístico. E é isso que é refletido nesta parte do artigo. Com o número de visitantes para a região de Wudang exceder os 10 milhões de pessoas em 2019, portanto, e estamos a falar já no período de Covid-19, portanto, 2019, 2020, portanto, foi o período da Covid, o 2020, 2021, e houve a quebra, portanto, ao nível global. Mas no pré-Covid tínhamos muitas, muitas, muitas visitas para a região do Wudang. Portanto, naquela transição 2019-2020 tivemos o problema da Covid-19 e foi precisamente a região de Hubei onde começou a Covid-19, em Wuhan. Portanto, e há o estigma o alerta inicial foi em Wuhan portanto, na região e estamos a falar da região de Hubei, precisamente esta região. Portanto, e nessa transição 2019-2020. Agora, as fontes de turismo para esta região, neste momento está a ser outra vez repensado, está a ser repensado uma estratégia de lançamento forte e de recuperação da região em termos económicos, utilizando o turismo marcial, que já estava a ser alavancado na altura pré-Covid-19, bastante pré-Covid-19, já estava a ser desenvolvida a região de Hubei para o turismo, mas centrado em Wudang. Já vamos ver que a proposta do autor deste artigo está situada naquilo que é uma linha do governo chinês que quer desenvolver para além de Wudang e revitalizar toda a região. Mas as fontes de turismo, temos turismo nacional, construção da reputação de Hubei e iniciativas internas na área de desporto e do Wushu como atividade física nacional, isso é um ponto fundamental, sendo que o Shaolin é um dos grandes atratores para isso, para o turismo de desporto na área das artes marciais e de atração de praticantes ao nível global, mesmo aqui estamos a falar ao nível global, interno e externo, mas eles querem atrair mais praticantes para Hubei
para a região do Wudang. A reputação histórica do Wudang nas artes marciais internas como via para desenvolvimento do turismo marcial em competição com Shaolin e com a aldeia Chen, também a aldeia Chen, neste caso com as artes marciais internas. Shaolin também já está a apresentar as suas artes marciais internas. E ao nível internacional, os mesmos fatores estão a levar estrangeiros a visitar o Wudang para treino marcial, para além das visitas às montanhas do Wudang e aos templos taoístas. Portanto, e as duas estão ligadas. Portanto, há uma sinergização com o turismo, com o turismo na região. Há também treino online, há grupos de treino online e afirmação através da indústria cinematográfica, que é uma das vias de promoção, e o desenvolvimento das linhas de healthcare, às quais os estilos de Kung Fu internos ou Wushu internos estão ligadas, nomeadamente o Tai Chi Chuan, cuja romanização é Tai Chi Chuan, ok? A romanização mais correta. Portanto, o Wudang é a fonte, está a ser, está a ser o marketing do Wudang está a ser apresentado em termos de marketing internacional como fonte do Tai Chi Chuan. A aldeia de Chen a mesma coisa. Portanto, entra em conflito com a história alternativa, como vimos que esta arte marcial teve a origem na aldeia de Chen, como o estilo desenvolvido por essa família, ou seja, o estilo de artes marciais familiar. Já falámos no moral, portanto, no entanto, coloca, abre a possibilidade de realmente haver uma origem, alguma origem em Wudang. A projeção internacional de Wudang como local onde se pratica o Kung Fu, o Wushu interno de origem taoísta, nos templos taoístas, ligando o Wudang à linha de turismo ecológico, healthcare, fitness e Wushu moderno. Na verdade, nos ciclos de artes marciais, acabou por, neste momento, ao nível internacional, ao nível chinês falam em Wushu, mas ao nível internacional, quer nos Estados Unidos, quer na Europa, acabou por se popularizar o uso do termo Kung Fu para se referir a estilos de artes marciais tradicionais chineses que mantiveram essa linha tradicional e guerreira, e o Wushu para o Wushu moderno, que foi popularizado, que foi sistematizado pelo Estado chinês pelo regime comunista. E a questão que se colocou é que o regime comunista perseguiu muitos mestres e alguns deles ligados aos templos. Houve muita gente que fugiu para a Formosa e para Hong Kong e para os Estados Unidos. E esses mestres levaram estilos e a indústria cinematográfica de Hong Kong ligado, e também Macau, portanto, mas também, alguns também temos, portanto, mas foi principalmente Hong Kong e Formosa e Estados Unidos, portanto, foram as grandes regiões por onde houve fuga de mestres. E isso foi uma fuga foi teve impacto, principalmente no período da Revolução Cultural, isso foi problemático e teve um impacto grande na prática das artes marciais na China e numa memória histórica que se degradou bastante em consequência disso. Mas estes mestres, isso revitalizou em força a indústria cinematográfica em Hong Kong, com os mestres principalmente Hong Kong, portanto o Hongar, que como vimos, o Wing Chun também, que foi praticado, por exemplo, pelo Bruce Lee, mas em força, o Hongar foi um dos principais estilos apresentados nos filmes de Hong Kong. E aí não estamos a falar de Wushu moderno, estamos a falar mesmo do Wushu tradicional e popularizou-se como Kung Fu, portanto, e o Kung Fu acabou por ficar como um termo para o Wushu mais tradicional e o Wushu moderno, que entretanto depois foi sistematizado pelo governo chinês como prática de educação física, perdeu alguma da marcialidade das artes marciais tradicionais chinesas. Posturas longas, determinado tipo de posturas, houve uma série de elementos que foram em que se visou retirar mais o aspecto artístico e de desporto e menos a parte marcial. Isso também ocorreu no Japão, portanto, com o Budô, em que houve também alguma perda de marcialidade, mais ou menos. Mais ou menos, eu digo mais ou menos porque mantiveram bastante uma raiz marcial. Mas o Wushu moderno é fortemente muito mais uma performance art do que propriamente
tem pouco, muito do Wushu moderno tem pouca aplicação marcial. Mas isso veio de uma sistematização do governo chinês. No Porquê é que foi assim? Porque havia muitas seitas de artes marciais que se opuseram ao regime Manchu e eram fontes de grupos subversivos que operavam underground. E eles praticavam, e essas artes marciais eram praticadas também como forma de identidade cultural desses grupos e de união desses grupos, e eram praticadas como base de treino mesmo. Para operações subversivas, para guerra assimétrica, para resistência, e o governo chinês não, e o regime comunista quis acabar com isso. Portanto, eh, agora, portanto, não significa que não se tenha continuado a praticar artes marciais durante esse período, e algumas delas em clandestinidade, portanto, mas houve esta sistematização e tentativa de normalização, com a escolha de determinadas artes marciais e sob o controle do governo chinês, portanto, e o controle do partido. Portanto, e essa dimensão continua agora, portanto, neste caso, em termos de sistematização no sentido de projeção internacional da China, é um bom negócio, portanto. E muitas vezes alguns desses mestres foram, dos mestres que tinham saído, depois conseguiram recuperar muitas das formas e têm estado a ir a estilos tradicionais e às famílias e tentar recuperar essa memória histórica. É uma coisa que é um esforço que tem sido desenvolvido no sentido de recuperação dessa memória cultural para poder também promover ao nível internacional, portanto, e é um dos fatores que tem sido desenvolvido. Portanto, no contexto deste caso, e é importante referir, com o apoio central, com o apoio do governo central, portanto, o Hubei reanimou a sua economia depois da Covid-19 e recuperou rapidamente. Portanto, e a questão que se coloca é que a indústria, eles querem revitalizar, recuperar e revitalizar a indústria do turismo cultural e utilizar a indústria das artes marciais nesse sentido. Portanto, este é o ponto estratégico fundamental. Sinergizar o turismo cultural com o turismo de desporto, que também pode ser considerado uma linha dentro do turismo cultural, e neste caso em força, portanto, e especificamente com o turismo de artes marciais. Portanto, e isto é um ponto fundamental, este é o contexto do caso. Portanto, no próximo webinar vamos continuar já com uma análise estratégica em torno desta dimensão, portanto, e das, eh, da, do, e das grandes, portanto, em que vamos analisar também os principais pontos estratégicos para uma estratégia para a região do Hubei, ligando ao turismo de artes marciais. E vamos ver, portanto, os pontos centrais, pressupostos estratégicos, a análise SWOT, isso vai ser o próximo, a missão, e as principais estratégias propostas no artigo, as linhas estratégicas, e esse é o próximo webinar. Depois, no outro, vamos passar para o sistema de controle de implementação, portanto, já para o controle estratégico. Portanto, mas no próximo webinar vamos estar a trabalhar a estratégia. Qual é que vai ser a estratégia para a região. Portanto, por hoje ficamos e vamos também falar em números, portanto, quanto é que isto envolve em termos de dinheiro, as receitas com o turismo marcial, e vamos ver que são bastante elevadas. Portanto, mas por hoje ficamos e até à próxima, em que vamos ver a estratégia para a região do Hubei, não é só para o Udang, é para a região de Hubei, mas vamos alavancar fortissimamente o Udang, portanto, que é um ponto fundamental. Para essa estratégia, vamos ver não só a estratégia proposta por Ke, mas também que linhas de estratégias é que podem ser desenvolvidas aqui, ligando ao turismo para o turismo da região de Hubei, ligado ao desenvolvimento deste nicho que é o turismo de artes marciais. E vamos ver especificamente essas dimensões estratégicas, portanto, vamos acrescentar alguns elementos que não estão no artigo, mas que vêm de reflexão reflexão própria em torno desta questão. Portanto, a questão que vamos responder vamos ver qual é a estratégia de que, mas também que tipo de estratégia que a China poderá desenvolver
e alguma que ela desenvolve ao nível ao nível do turismo de artes marciais, já nessa região e que pode ser alavancada para o desenvolvimento da região de Roubaix em termos turísticos enquanto destino. Portanto, mas isso fica para o próximo webinar. Até à próxima e vamos então terminar por hoje.